É isso, gurizada. Mais de uma semana para ver o Corinthians jogar, né? Tivemos aí grandes jogos nesse meio tempo, de Espanha, França, Portugal, para quando chegar a vez do Corinthians a gente matar a saudade, ver um empate desse bem tosco, né? Um jogo bem do mais ou menos, mas que no final das contas, cara, pelo menos para mim, não tá tão ruim. Vamos falar sobre isso hoje? Pois bem, cara, de antemão eu já peço para você, tá? Se puder deixar o like, se puder se inscrever aqui no canal, tamo junto, mano. Se não puder também, tamo junto, assiste o vídeo e é nóis. Dito isso, mano, primeiro vou aqui analisar o que eu vi de bom nesse jogo, o que eu achei que valeu a pena assistir e o que ficou de positivo durante esse tempo aí que ficamos sem ver o Coringão. Primeiro o Garro, né, cara? Assim, é incrível o quanto ele acrescenta. Eu sei que é chovendo molhado fala dele, mas é outro nível de jogo, cara. Por mais que até me incomode que em todas as jogadas ele sempre tá lá acelerando, tá sempre tentando o passe mais vertical, sempre o passe pra frente, acaba sendo o maior diferencial dele. E por isso que ele acrescenta tanto pro Corinthians hoje, né? É um cara que tem um passe fenomenal, uma visão de jogo muito boa, fora que é muito decisivo. E ontem tava afim de jogo, pelo menos no primeiro tempo, eu senti que ele tava aceleradão, mano. Toda bola que ele pegava, ele ia pra dentro, tentava achar o passe e conseguia fazer o Corinthians jogar. E beleza, caiu muito de produção no segundo tempo? Caiu, mas isso é por conta da lesão, tá sem ritmo de jogo, dá pra entender. Agora, que ele sozinho pode ser o responsável por colocar esse time do Dorival novamente no topo, isso não tem como negar, cara. O time parecia uma máquina no primeiro tempo, jogou por música, cara, tá maluco. Só deu azar que não saiu gol naquele momento, né? E mais azar ainda depois que tomou, inclusive numa bela falha do Kaká que merece ser cobrado. Mas até aquele momento, valeu a espera. E tem gente até que diria que sentiu o dedo do Dorival. Mas pra mim foi uma evolução interessante, pelo menos até ali. Outra coisa, Sidon, bom menino, tá? Eu sei que eu sou suspeito pra falar, gosto muito dele desde a base, não é de hoje. Só que, cara, eu tenho a impressão que quando ele joga com o Garro, o futebol dele muda da água pro vinho. É impressionante, mano. Assim, eu posso estar muito errado, mas eu tenho mesmo a impressão de que quando ele tá com o Garro no mesmo time, as coisas fluem totalmente diferente. Ele tenta mais o passo pra frente, ele fica mais ativo no jogo, ele procura a bola. E ontem, mano, assim, fez um golaço que, por mais inacreditável que pareça, não foi totalmente na cagada, né? Não foi aquele chute de 1 em 1 milhão. Ele tem qualidade para fazer isso e fazia muito na base, inclusive. Então, espero que faça mais no profissional. Mas foi, pra mim, pelo menos, né, um dos melhores em campo ao lado do Garro, tá? Fez o time jogar, conseguiu, com a bola no pé, produzir bastante. Então, foi interessante de ver. Agora, por outro lado, cara, Romero, Rian, Hector, Maicon, essa galera toda aí, difícil, hein? Eu só não espero muito do Rian, né? Até que não foi tão mal pro nível dele. Mas os demais, e o Thales também. Será que não dá tempo de rasgar o contrato, fingir que não renovou, mandar ele embora sem ninguém ver? Porque, de novo, hein, mano, terrível demais, cara. Pô, eu juro pra vocês, mano, acho que o único momento que ele conseguiu fazer alguma coisa ontem, que foi minimamente lustra, foi uma bola que ele corta e bate, né? E no escanteio ele cabeceia na trave. 1 minuto de bom momento no jogo. E só, o cara não agregou mais nada em campo. E ficou ainda até o final, né? Até os 80, até a hora que entrou o Kaique. E por sinal, né, eu consegui ver mais vontade nesse moleque, que vocês ainda vão conhecer a passadinha Roger Guedes que ele tem, mas eu ainda assim consegui ver mais vontade nele do que no Thales em muito tempo. Inclusive, eu gostei muito que o Dorival colocou os moleques pra jogar, tá? Não esperava isso. Levou e não deixou eles no banco. Cortou o moleque lá de 16 anos, mas colocou esses dois pra jogar e eu achei interessante. E beleza, não foi lá a melhor das partidas, né? Foi bem tímida, na verdade. Poderiam ter rendido muito mais, mas é começo, né, mano? Os moleques estão nervosos também. Kaique não jogava há não sei quantos meses. Corinthians naquele momento também não queria mais nada, né? Não sei se vocês perceberam, mas ninguém mais queria jogar ali no final. Enfim, o jogo poderia ter sido muito melhor, isso é fato, tá? Talvez se não fosse a falha do Kaká, se tivessem feito o gol no momento que estavam jogando bem, mano, ótimo. Mas, ainda assim, o resultado também não tá ruim, cara. Acho até que deu pra ver uma evolução, dependendo da exigência que você tem com o Dorival. Mas eu, pelo menos, já tive uma gota de esperança de dias melhores lá na frente, tá? Então, espero que usem muito bem esse tempo da pausa, melhor do que usaram, por sinal, porque a volta vai ser pedreira, tá? Por sorte, tem gente voltando também. Memphis, Yuri, Rangel, geral ficou fora ontem também, mas é obrigação fazer acontecer nesse meio tempo, tá? Porque tempo vocês vão ter. Agora eu quero ver resultado, falou? Mano, uma coisa que deu uma polêmica danada nesses últimos dias foi quando a torcida soube que Memphis, Carrilho e Martinez, que estavam voltando da seleção, ficariam de fora desse jogo e já teriam até recebido férias antecipadas do Corinthians antes dessa pausa pro Super Mundial. E aí teve gente que ficou muito revoltada quando soube disso, porque como assim? Férias? Os caras não voltaram pra jogar, já voltaram direto pras férias? Pois é, e pior que o Corinthians também já anunciou que vai dar essas mesmas férias de 15 dias pros jogadores ainda esse mês. Só que assim, não é porque o Corinthians é muito bonzinho, porque não gosta de colocar os caras pra ralar, né? Não é só aqui, é porque é assim que o mundo CLT funciona. É simples. Como essa temporada vai acabar mais tarde, lá pro dia 12 de dezembro, também começou mais cedo esse ano, o Corinthians precisou colocar essas férias no planejamento, já que a CLT exige pelo menos 30 dias por ano. Então, mesmo que o Corinthians tenha praticamente um mês para aproveitar e treinar o quanto o Dorival quiser, por conta dessas questões burocráticas, não vai ser bem assim dessa vez. E não é só aqui não, tá? Em todos os clubes praticamente, tirando os que estão no Mundial. Por outro lado, vale
Vale ressaltar também que, apesar do pouco tempo, já está confirmado que o Corinthians terá pelo menos um amistoso durante esse mês, certamente no final dele, antes da volta dos jogos, que vai acontecer no dia 12 de julho. Falou? Contra quem? Eu não sei, ainda vai ser decidido, mas que vai ter, a diretoria já falou que vai, tá? Dito isso, seja 20, 15, 10 dias de preparação. Se o Dorival não fizer acontecer, se não conseguir colocar uma identidade nesse time, uma ideia de jogo clara, rapaz, não dura até o final do ano não, viu? Mas não dura mesmo, tá? Teve treinador que com bem menos tempo conseguiu fazer o time jogar. E aí, qual vai ser a desculpa dessa vez? Bom, eu pelo menos até vi uma pequena melhora, mas ainda falta muito, mas muito pra chegar num nível decente, pelo menos pro tanto que a gente gasta por mês com esse elenco, falou? E porque eles podem render também, claro. Olha, não sei vocês, mano, mas pelo menos pra mim tá claro há muito tempo que o Corinthians precisa acelerar esse trabalho com a base e aproveitar essa pausa pro Super Mundial pra isso também. Porque não é nenhuma questão de você gostar ou não. Porque eu gosto da base, porque eu não gosto. É porque é necessário. Ontem, o Dorival colocou os dois meninos pra jogar e precisa fazer isso muito mais vezes do que tá fazendo. Porque o Corinthians precisa de dinheiro. Não é porque tem que colocar os moleques da base porque a gente gosta. Precisa de dinheiro, fiel. Tá com a corda no pescoço há muitos anos. E ao invés de economizar e usar os recursos que tem, ou seja, a molecada da base, não, prefere gastar com um monte de jogador meia boca que só vem pra ocupar espaço e drenar dinheiro. É só ver, por exemplo, cara, qual que é a diferença de um Rian pra um Charles. Bom, pra mim, um é ruim, mas recebe 50, 80 mil por mês, chutando muito, mas muito alto, e o outro também é ruim, mas recebe mais de 300 mil, sem contar o valor que gastaram pra comprar ele, né? E é um caso pequeno ainda, tem outros muito maiores. Sem contar também que mesmo jogando mal, tem mais chances do Corinthians achar uma venda pelo Rian do que pelo Charles. Então, é necessário que essa integração com a base aconteça. O Dorival até fala na coletiva que gosta disso, que tem o perfil de usar a garotada mesmo, e vai precisar fazer isso, porque se não for assim, nós vamos continuar gastando rios de dinheiro, pagando caro em jogadores medíocres, que se não derem certo, só vão nos afundar cada vez mais. Então é isso, bola no Dieguinho, no preguiçoso do Kaique, nessa molecada toda se puder, porque por pior que eles joguem, pelo menos tem potencial para jogar mais. E detalhe, são muito mais em conta, falou? Bom, e mais um jogo que o Coronado ficou de fora, né? Não entrou nem um minuto sequer contra o Vitória, um jogo que o Corinthians estava empatando, mas praticamente perdendo, e ontem o Dorival guardou até uma substituição, mas não colocou ele em campo. Pode reparar, ele só mexeu 4 jogadores ontem. E por quê? Essa é a pergunta que eu faço. O que faz pro Coronado não jogar nem um minuto em mais um jogo que o Corinthians poderia ter vencido? Prefiro deixar o Garro, que diminuiu o ritmo no segundo tempo, porque tá voltando de lesão, mas não colocou o cara pra jogar. Enfim, são muitas perguntas, mas eu acho que a resposta tá muito clara. Na primeira oportunidade que o Dorival pudesse livrar dele, ele vai. A não ser que esteja com algum problema, né, familiar, depressão, físico talvez, nada explica ele ficar no banco da forma que vem ficando. Mas também quando entra não joga nada, por que você tá reclamando? Tudo bem, tem esse argumento. Só que você me dizer que ontem não tinha espaço nenhum no time pra ele entrar, a ponto de ficar com uma substituição no bolso, você tá de brincadeira, cara. Ele pode não tá mais nos planos, pode até tá sendo negociado talvez, né, pra não completar os 7 jogos no Brasileirão, não sei. Mas de todo jeito, também não me parece que o Dorival foi com a cara dele. E é como falam, cara, ele deve treinar muito mal, porque não é possível que nenhum treinador consegue fazer o rapaz jogar. Ele é bom de grupo, todo mundo gosta dele, mas em campo, pelo amor de Deus, cara. Enfim, a janela tá aí, que venham as propostas agora, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look my way, never back to you.